Olá, bom dia. Sexta-feira, final de semana chegando e a partir de agora você confere as principais informações da nossa cidade no Notícias de Jacareí. A gente começa trazendo os números do coronavírus. O Brasil já ultrapassou os 4 milhões de casos confirmados. Aqui no município, segundo a última atualização da Prefeitura, até o momento temos 1.973 confirmações de Covid-19. Ainda aguardam o resultado do exame 961 casos suspeitos. Quanto ao número de óbitos, tivemos mais 3 confirmações, chegando então a 121 vítimas. Em relação ao número de recuperados, a notícia é boa. Já são 1.595 pessoas que venceram a Covid-19. Agora a gente fala um pouquinho sobre o tratamento hospitalar. Dos casos confirmados, 26 pessoas estão internadas, sendo 9 em UTI, e dos casos suspeitos, 30 estão internadas, sendo 12 em UTI. Todas as atualizações relacionadas à pandemia aqui em Jacareí você acompanha diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. Desde ontem, dia 3, as aulas presenciais dos cursos de formação e capacitação de profissionais que atuam no trânsito estão liberadas pelo Detran São Paulo. A reabertura deve seguir as diretrizes do Plano São Paulo, com a flexibilização permitida para as cidades que estiverem, então, a partir da fase laranja, de acordo, então, com todos os protocolos sanitários elaborados para a prevenção do novo coronavírus. E falando ainda sobre medidas que impactam o trânsito, o Senado aprovou ontem um projeto de lei que amplia o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos e cria uma graduação de pontos acumulados por multas. O projeto agora retorna à Câmara dos Deputados, já que o texto foi alterado pelos senadores. Depois de 5 meses fechados, o Parque da Cidade e o Parque dos Eucaliptos reabriram suas portas para receber os jacareienses, que deverão seguir as regras de distanciamento para acessar as dependências. Os principais pontos de recreação de Jacareí, o Parque da Cidade e o Parque dos Eucaliptos, estão novamente de portas abertas para receber seus usuários. Com a efetivação de Jacareí na fase amarela do Plano São Paulo, a reabertura dos parques se tornou possível. Após 4 meses fechados por conta da pandemia do novo coronavírus, o Parque da Cidade e o Parque dos Eucaliptos, 2 dos principais pontos de lazer da nossa cidade, foram reabertos em 1º de setembro. Com a reabertura, determinadas regras de acesso às dependências dos parques foram estabelecidas, a fim de evitar o contágio da Covid-19. Os horários de funcionamento dos parques vão das 6 horas da manhã ao meio-dia e com a reabertura, as dependências dos parques poderão receber apenas 30% de sua capacidade. Para ingresso, o uso de máscara facial é obrigatório. Na entrada, é feita a medição de temperatura e a utilização de álcool em gel, que está disponível em diversos locais por meio de totens. Eu acho muito importante a reabertura do parque por causa da atividade física. E o parque nos dá segurança e tranquilidade no fazer as atividades físicas dentro dele. Conforme as diretrizes estabelecidas, grande parte das áreas de lazer e recreação do Parque da Cidade estão vedadas ao uso. Quadra de futsal, parquinho infantil e aparelhos voltados a exercícios físicos não podem ser utilizados, com exceção a quadra de tênis, que pode ser utilizada com hora marcada. Para o Parque dos Eucaliptos, vigoram as mesmas regras. Os brinquedos infantis também estão interditados, deixando a principal atração do parque para a pista de skate, que pode ser utilizada para a prática esportiva. O Gabriel, que é praticante da modalidade, estava ansioso pela reabertura e logo no primeiro dia já marcou presença na pista de skate do Parque dos Eucaliptos. Eu acredito que o Parque dos Eucaliptos tem a maior pista de Jacareí, né? Também tem a concentração ali no PSA, no Parque Santo Antônio, mas acredito eu que aqui o Parque dos Eucaliptos seja o local que mais seja frequentado pelos skatistas aqui da região. A gente estava muito ansioso realmente para a volta do parque e agora abriu, né, com os devidos cuidados, álcool em gel, máscara, porém eu acho que uma coisa que deveria mudar aqui hoje, né, eu acredito também que irá mudar nos próximos dias, é o tempo, né, aqui no caso está abrindo 6, 7 horas, não sei muito bem, e irá fechar ao meio-dia, então
os skatistas que às vezes trabalham ou que tem alguma coisa para fazer no período da manhã não vão conseguir aproveitar ao máximo. O Serasa prorrogou o prazo do programa Limpa Nome até o próximo dia 8. Dívidas entre R$200 e R$1.000 podem ser quitadas aí apenas por R$100. Olha que interessante. Para participar, é preciso acessar o site ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um cadastro para ter a garantia de que só o usuário tem acesso a esses dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo número de WhatsApp, que é o 011 988 70 70 25. Oportunidade para você, então, ficar livre aí das dívidas. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o número de motoristas que admitem dirigir após beber bebida alcoólica subiu 16% no período de 2011 a 2017. Uma proposta no Senado prevê que motoristas embriagados que se envolvem em acidente de trânsito aí com vítima podem ser presos em flagrante. No dia 23 de abril de 2017, um domingo, faltavam poucos minutos para as 10 da manhã, o meu marido saiu para pedalar. Na época ele tinha 61 anos, era uma pessoa assim muito animada, feliz da vida. E nesse dia, assim que ele chegou na Estrada Parque Península Norte, a moça vinha dirigindo o carro dela, totalmente embriagada, e bateu nele por trás, arrastou por 40 metros e ele faleceu no local, sem a menor chance de defesa. Ela estava com 0,85 miligramas de álcool por litro, que é uma quantidade 3 vezes maior do que o mínimo que já serve para indiciar criminalmente uma pessoa por embriaguez. 8 meses depois saiu a sentença dela, e ela pegou uma pena muito branda, que é 2 anos e 6 meses de regime aberto. A história do Edson, esposo da Rose, infelizmente não é uma exceção no Brasil. O número de condutores que admitem dirigir após consumir álcool subiu 16% de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, lançado em 2018, ano em que a lei seca completou uma década. Homens jovens são a maior parte das pessoas que assumem o risco de dirigir sob efeito do álcool. Quem atropela, quem mata, quem bebe e dirige ou conduz qualquer outro veículo automotor, isso tudo é crime de trânsito. Só que essa legislação raramente é cumprida, né? Existe muitas vezes uma punição pecuniária, de dinheiro, pagam-se as multas, só que ninguém vai para a cadeia. E isso já está previsto no Código de Trânsito. Hoje no Brasil, morrem anualmente mais de 40 mil pessoas no trânsito, todos os anos. Numa tentativa de fortalecer a punição para quem comete crimes do tipo, o senador Fabiano Contarato apresentou o projeto de lei para incluir no Código de Trânsito brasileiro que o condutor embriagado que se envolver em acidente seja preso em flagrante. O projeto de lei 3.995, que tramita no Senado, de autoria do senador Fabiano Contarato, tem o intuito de alterar o artigo 301 do CTB. Atualmente, o artigo veda a prisão em flagrante para o condutor que causar um acidente que resulte vítima e preste integral socorro à mesma. O intuito do senador é permitir a prisão em flagrante quando o condutor estiver sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa. Apesar de punir ser importante, este especialista lembra que educação sobre mobilidade é fundamental para evitar mortes no trânsito. Falta educação de trânsito desde a escola, e isso está previsto no Código, mas raramente isso é levado em consideração. Preciso todo um processo, desde a escola, passando pela mudança do espaço urbano e até a conscientização da justiça, né? A gente
sofre as consequências da falta dele conosco, na nossa família. É muito triste e pior ainda é saber que todos os dias isso continua acontecendo. A impunidade parece que está na cabeça das pessoas que bebem mesmo, pegam o carro e saem. A pena é muito branda. A quinta parcela do Vale Merenda começa a ser paga a partir de hoje para alunos da rede municipal de ensino aqui de Jacareí. O pagamento vai continuar a ser efetuado pelo aplicativo PicPay e os comerciantes locais de gêneros alimentícios que têm aí a rede Cielo ou que estão cadastrados no PicPay estão aptos a vender seus produtos por meio então do aplicativo. O isolamento social imposto pela pandemia fez muita gente descobrir novos talentos. A jardinagem, por exemplo, impulsionou as vendas em lojas do setor e incentivou o cultivo de hortas urbanas. A falta de passeios ao ar livre e o confinamento impostos pela pandemia impulsionou a procura por atividades que podem ser realizadas dentro de casa. Com isso, a prática da jardinagem e da horta urbana ganhou destaque. A procura pelo termo kit de jardinagem cresceu 180% entre março e junho deste ano, segundo uma ferramenta que analisa comportamento de buscas em sites de pesquisa. Esse desejo de estar mais perto do verde, das plantas, refletiu nas vendas de lojas do setor. O que a gente percebeu nessa fase de pandemia é que o que mais cresceu foi realmente esse lado de horta. As pessoas começaram a tomar mais cuidado, a querer incentivar os filhos, né, a brincar, e aí, através disso, começaram a cultivar suas hortas dentro de casa. Foi o que mais deu um boom, assim, de vender muitas mudinhas. Para muita gente, cuidar de plantas é um desafio. Para Melissa, não era muito diferente. Ela carregava um histórico pouco promissor quando a questão era cultivar plantas. Mas com a chegada da pandemia e com mais tempo livre, ela começou a se dedicar a uma hortinha. Eu já matei muita plantinha, infelizmente, mas aí você começa a ver um vídeo, começa a ver uma matéria, começa a ler um pouco mais. E eu comecei assim pelas fáceis, vamos dizer assim, né? A que precisa, essa é muita rega, essa é pouca rega, essa é um pouco sol, essa se você esquecer no sol não vai morrer. E comecei assim. A horta deu certo. A Melissa nem precisa ir à feira para comprar temperos. É só ir até o quintal e colher o que ela mesma produz. E junto com uma alimentação mais saudável, vieram também benefícios emocionais. Eu digo que controlou bastante a ansiedade. Você fica pensando, ai meu Deus, quando isso vai passar? Ai, eu tinha um compromisso e tive que cancelar. Nossa, e minha família? Então, é o meu momento, é de esquecer lá e cultivar aqui no meu quintal o que eu vou consumir. Prova de que os lares estão cada vez mais coloridos são as fotos que recebemos dos nossos telespectadores. A Sandra investiu nas flores para deixar o quintal mais bonito. A variedade de espécies que o Hércules plantou no jardim fez da casa um refúgio. E a Sheila ocupou cada pedacinho da casa com muitas plantinhas. E se você está pensando que precisa ter a mão boa para cultivar plantas, se engana. A gente fala que exige sempre um carinho, né? Tudo que você faz com dedicação funciona melhor. Então, assim, o cuidado que tem que ter é o esterco, um composto orgânico, trabalhar com humus de minhoca e a rega que não pode faltar. A mesma quantidade de água que a gente precisa é a água que a planta geralmente vai precisar. Aprendendo novos talentos aí durante essa quarentena, né? É importante para a gente sair melhor dessa pandemia do que a gente entrou. A gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Bom final de semana, se cuide e até segunda-feira. Tchau!